Tipos de operadores do C#. É o que veremos logo após a vinheta do canal. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Testes Automatizados com Selenium WebDriver e C#. Espero que vocês apreciem o conteúdo desse vídeo. Fique à vontade para curtir, comentar, compartilhar e, caso ainda não seja inscrito, inscrever-se no canal. Nesse segundo vídeo da série Lógica de Programação, vamos ver alguns tipos de operadores da linguagem C#. Na verdade, eles são bem parecidos, se não idênticos, a outras linguagens de programação. Como o nosso foco é C#, vamos tratá-los como tal. Bora para o Visual Studio para explorarmos os tipos de operadores. Muito bem, estamos aqui no Visual Studio. Vamos criar aqui uma classe, que ela pode se chamar operadores. Daí eu vou tirar esse internal aqui. E eu vou fazer aqui como eu tenho feito nos outros vídeos, né, para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Eu já tenho tudo aqui, a minha colinha preparada, senão vai demorar muito tempo para passar esse vídeo. Eu vou jogar aqui então o nosso primeiro operador, que são os operadores aritméticos. Deixa eu só instanciar aqui a biblioteca do NUnit. Muito bem. Então vamos lá. Na verdade, né, antes de a gente começar a falar aqui de operadores aritméticos, é muito importante a gente falar do nosso primeiro operador aqui, que é o sinal de igual, que é o operador de atribuição. A gente sem querer trabalha com ele aí, né, o tempo todo, atribuindo valores às variáveis, mas a gente nunca deu nome para ele, né? Então, o sinal de igual é um operador de atribuição, ok? Então nós temos aqui esse primeiro grupo, são operadores aritméticos. São as contas simples que a gente conhece do nosso dia a dia, né? Subtração, soma, multiplicação, divisão. Então a gente trouxe aqui alguns exemplos para mostrar isso na prática aqui funcionando, né? Eu declarei 4 variáveis aqui. A vale 5, B vale 10, C vale 15, D vale 20. E daí eu criei algumas situações. A mais D, C menos A, B vezes C, D dividido por B, que é a divisão a gente usa barra, e nós temos um último elemento aqui, que é a operação de módulo. O que esse cara faz? Ele traz para a gente o resto da divisão. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui como ele está calculando, né, eu coloquei C dividido por B, ele vai tentar dividir 15 por 10. E a gente sabe que se a gente fizer essa conta aqui, vai dar um resto, né? Vai restar 5. Então, o resultado que este elemento traz é isso. Vamos rodar aqui só para a gente ver todos os resultados. Muito bem. Então, aqui ele já trouxe para a gente, né? Olha, primeiro eu tenho aqui a soma, ele está somando A mais D. A, D é 5, né? A é 5, D é 20, então 25. C menos A. C é 15, A é 5, 20. B vezes C deu 150, porque B é 10 e C é 15. 15 vezes 10 é 150. O D dividido por B dá 2, que está dividindo 20 por 10, dá 2. E como eu disse aqui, eu tenho o resto da divisão entre 15 e 10, que vai dar 5. Ok, isso aqui é operadores aritméticos, são básicos, a gente já usa até no dia a dia aí sem perceber. Vamos ao próximo grupo de operadores, que são os operadores aritméticos, a ordem dos operadores aritméticos. Isso aqui a gente já viu também na época da escola, né? A ordem dos elementos, né? Se eu tenho uma multiplicação e uma soma, qual é que eu faço primeiro, né? Eu faço primeiro a multiplicação e depois eu faço a soma. E como que a gente trata isso aqui na lógica de programação? Exatamente do mesmo jeito que a gente aprendeu na escola, né? No primeiro exemplo aqui eu tenho, olha, A mais B vezes C. Então aqui no caso eu vou tratar a multiplicação primeiro, então ele vai fazer C vezes o B, e aí depois vai somar com A. Já na segunda opção, eu tenho um valor entre parênteses. E lá na matemática, como a gente aprendeu na escola, funciona da seguinte forma, né? Tudo que a gente tem entre parênteses, depois chaves, depois colchetes, segue também essa mesma ordem para depois vir as ordens dos operadores aritméticos. Então, aqui no caso da linha 2, ele vai somar A mais B primeiro e depois vai multiplicar por C. Vamos ver o resultado disso aqui e a gente vai confirmar. Rodou,
Beleza? Então ele deu 155 e 225. Vamos ver se está certo, né? Olha, aqui no primeiro ele está fazendo a multiplicação de B vezes C. B vezes C é 10 vezes 15, que dá 150, mais A, que é 5. Então, ok, 155. E o último aqui, né, o segundo, ele soma A mais B e multiplica depois o C. Quem que é soma de A mais B? É 15. 5 mais 10, 15. E aí ele multiplica por 15, que dá 225. Maravilha. Lembrando, pessoal, que esse vídeo eu vou trazer todos os tipos de operadores. Tem um que a gente vai usar mais em automação, outro a gente vai usar menos, não tem problema. É importante frisar que esse conteúdo desse vídeo é sobre lógica de programação, então eu estou trazendo todos os conteúdos relacionados a operadores, para não deixar ficar nenhum de fora, tá? E é importante, conforme a gente for passando aqui os tipos de operadores, que você tenha aí o seu Visual Studio aberto, vá fazendo exercícios, acompanhe. Se você não tem duas telas, anota no papel, no caderno e depois passa para o computador. É muito importante fazer os exercícios, acompanhar. Só assistir vídeo não adianta, pessoal. É uma dica que eu dou, hein? Vamos lá. Terceiro, esse aqui a gente usa bastante na automação, tá? Que são os operadores aritméticos por atribuição reduzida. O que acontece nesse caso? Eu tenho alguns cenários aqui que ao invés de, quando eu quero somar algum valor, multiplicar algum valor, enfim, quando eu quero calcular algum valor de uma mesma variável, ao invés de escrever aqui igual eu coloquei aqui, olha, x é igual a x mais 2, existe uma forma reduzida de eu escrever isso. Esses itens que eu listei aqui para vocês, olha, é o mais igual, o menos igual, o vezes igual, o dividido igual e o módulo igual. Como que funciona essa atribuição reduzida, né? Eu dei um exemplo aqui, olha, eu trouxe int x valendo 5 e o y valendo 10. E aqui, ó, eu coloquei assim, ó, x mais igual a 2 e y menos igual a 6. O que significa isso? Olha aqui, eu coloquei, né, olha, o y mais igual a 2 é a mesma coisa que y é igual a y mais 2. Da mesma forma que y menos igual a 6 é a mesma coisa que y igual a y menos 6. Então, como eu disse, quando eu tenho o cálculo na mesma variável, eu não preciso ficar escrevendo ela de novo e somando ou subtraindo ou colocando a operação aritmética ali junto com a mesma variável. Eu simplesmente posso passar o operador que eu quero igual o valor que eu quero. Então aqui no caso eu quero o quê? Eu quero somar mais 2 ao valor de x. E nesse outro aqui eu quero subtrair 6 do valor de y. E até coloquei já o resultado aqui, né? Isso vai dar 7 e vai dar 4. Por quê? Porque 5 mais 2, 7. 10 menos 6, 4. Vamos rodar aqui para ver. Beleza. Olha, aqui no caso eu esqueci de trocar para y, né? Esse aqui seria o y, não x. Então, eu tenho aqui, ó. Vamos abrir aqui de novo. O valor do x é 7, no caso o valor do y, 4. Por quê? Porque ele acabou de fazer essa conta que eu falei para vocês. Ele somou 2 ao valor de x e subtraiu 6 do valor de y, que é 10. Sem precisar repetir a variável, né? Ó, x é igual a x mais 2, y é igual a y menos 6. É para isso que serve a atribuição reduzida. Como eu disse, se acharem difícil, se não tem ainda um conhecimento mais aprofundado de lógica de programação, de operadores, façam exercícios, pessoal. Façam exercícios, que é muito importante. O próximo operador que eu vou trazer aqui para vocês é os operadores incrementais e decrementais. Esse a gente usa bastante também na automação. O que acontece, né, com operadores incrementais e decrementais? Ele simplesmente vai atribuir o valor de mais 1 na variável que você está trabalhando, ou menos 1. Exemplo, eu tenho a variável A valendo 10 e a variável B valendo 10 também. E aqui eu passei o seguinte, ó, A mais mais e B menos menos. Diferentemente do de cima aqui, que eu estou passando um valor, eu estou só dobrando o símbolo da operação aritmética. Isso vai fazer com que o sistema entenda que você quer somar mais 1 ou menos 1 na variável que você está dizendo. Então, se o A vale 10 e eu disser que A agora é mais mais,
o A aqui vai passar a valer 11. E se aqui o B também vale 10 e eu estou dizendo B menos menos, eu estou dizendo que o B agora vale 10 menos 1. E aqui eu trouxe até o resultado, né? 11 e 9. Se a gente rodar aqui, rodou, o valor de A é 11, o valor de B é 9. Muito bem. Vamos pegar aqui o próximo caso. Esse aqui é muito importante. Esse aqui a gente trabalha bastante na automação, que são os operadores relacionais. O que significa isso, né? Na matemática, na escola, a gente já trabalhou com esses valores aqui. Maior que, menor que, maior igual. Aqui não é diferente, tá? Nós vamos trabalhar, os operadores relacionais, eles trabalham validando uma variável e outra variável, um valor e outro valor. E ele vai resultar verdadeiro ou falso pra gente. Ou vai ser true ou vai ser false. A gente já vai ver isso como funciona, tá? Uma coisa muito importante de trazer aqui é o seguinte: quando eu estou trabalhando com um operador relacional e eu quero trazer a igualdade para ele, eu tenho que usar dois símbolos de igual. Porque, como a gente viu no começo do vídeo, um símbolo de igual é operador de atribuição. Ele está passando valor para um elemento. Quando eu quero fazer uma relação de uma variável para outra, de um elemento para o outro, a igualdade eu trato como dois símbolos de igual, ok? Então aqui eu tenho alguns exemplos, né? Eu criei aqui as variáveis A, B, C e D, cada uma valendo respectivamente 10, 25, 50 e 100. E daí eu criei algumas situações aqui. Primeiro, eu estou avaliando, né, se A é igual a D. Depois eu estou avaliando se B é diferente de C. Eu esqueci de falar aqui, né, os operadores, olha só. Então eu tenho igual a, diferente de, maior que, menor que, maior igual ou menor igual. Então aqui nós temos, continuando, né, olha, o A maior que B, o C menor que D, o C maior ou igual a A e o D menor ou igual a B. Então todas essas relações aqui, ele vai trabalhar em cima dos valores das variáveis e vai trazer para mim se é verdadeiro ou se é falso. Por exemplo, A igual a D. Se a gente olhar aqui, a gente vai ver que A não é igual a D. A é diferente de D. Por quê? Porque A é 10 e D é 100. Então, automaticamente, esse valor vai retornar false. Segundo, B é diferente de C. De fato, B é diferente de C. B é 25, C é 50. Então, esse aqui vai ser true. Vamos rodar aqui e vamos ver o resultado dos próximos. E aí a gente compara, né? Vamos lá. Olha, já rodou. Maravilha. E aqui eu tenho o seguinte, olha. Deixa eu só puxar a tela um pouco mais para cá para a gente poder conseguir enxergar melhor. Olha, primeiro é falso, segundo é true, depois é falso, true, true e false. Vamos conferir, né? Como eu disse, o primeiro é falso porque A é diferente de D. O segundo é verdadeiro porque B é diferente de C. A é maior que B. Será que A é maior que B? A é 10, B é 25. Falso. Muito bem. Terceiro, C é maior que D. C é maior, não, C é menor que D, desculpe. Verdadeiro, né? Ó, C é menor que D, D é 100 e C é 50. Ok. C é maior ou igual a A? Ele é maior ou igual a A? Sim, C é 50 e A é 10, então ele é maior. E por último, D é menor que B. D não é menor que B. D é igual a 100 e B é 25. Então, olha, o último é false. Isso aqui é muito importante. A gente usa bastante isso, principalmente na construção de estruturas condicionais. Tá? Olha, se A for maior que 2, faça tal coisa. Se não, faça outra coisa. Assunto para o próximo vídeo de lógica de programação, tá? Estrutura condicional. Então, os operadores relacionais são estes. Esse aqui também, dependendo da situação, a gente pode utilizar sim na automação, que são os operadores lógicos. Aí sim, nós estamos falando de operadores lógicos, que são eles: o e, o ou então o não, negação. Isso aqui também a gente aprende na escola.
né, lá no ensino médio, em algum ano que eu já não lembro mais qual é, a gente aprende isso na escola. E aqui na programação, como que a gente trabalha com esses operadores lógicos? Eles servem para verificar se duas condições são verdadeiras, ele vai ser verdadeiro. Se uma ou outra condição for verdadeira, ele vai aceitar também como verdadeiro. Ou então a negação de uma afirmação ou uma negação de uma negação. Né? Nós vamos ver isso aqui agora, eu vou explicar para vocês. Eu tenho aqui as variáveis 5, 10, 15 e 20, A, B, C e D. Então aqui, ó, o primeiro verificador aqui, ele está passando a seguinte instrução. Ele está dizendo que A é igual a 5. E depois ele está dizendo que D é igual a 10. Eu estou trabalhando com um operador lógico que é o E. Então, para que essa sentença aqui seja verdadeira, tanto o primeiro elemento quanto o segundo elemento tem que ser verdadeiro. Se um dos dois forem falso, já deu falso. Tá? Então vamos analisar aqui, né? A é igual a 5, A é igual a 5. E D é igual a 10, D é igual a 20. Então a resposta desse item aqui, quando a gente rodar, vai dar false. O próximo, C é menor que B, C é maior que B. Então esse aqui já é falso. Mas ele está dizendo aqui, ó, ou, se um ou outro for verdadeiro. Então para ele tendo um verdadeiro já serve. E a segunda expressão está dizendo que D é igual a 20. E D é igual a 20. Então mesmo que C seja maior que B e não menor que B, né? Esse aqui é falso, este aqui é verdadeiro. Então ele vai passar o valor true. E por último, eu tenho aqui uma condição onde está dizendo que B é maior que A. B é maior que A? Sim. Então ele teria que escrever o quê? True. Só que eu estou pedindo a negação desse valor, olha, a exclamação, que é a negação do valor que está aqui dentro. Então se ele está trazendo um valor true, automaticamente ele vai inverter essa situação e vai dizer que é false. Vamos rodar? Rodou. Verificando, olha lá. A primeira é falsa, porque eu falei, né? Se eu tenho o operador E, ele tem que esperar os dois valores verdadeiros. Se tiver um falso, ele já é falso. O segundo é ou. Então, se eu tiver um elemento, pelo menos, que seja true, ele vai aceitar e vai passar. E o último, né, que eu disse, olha, B é maior que A, só que ele está pedindo a negação desse valor, que seria true, então ele trouxe false. Bem importante isso aqui também, tá, pessoal? Esses operadores lógicos são bem importantes. E por último, esse cara aqui é um bônus que eu estou trazendo para o vídeo. Por quê? Vou repetir. Nós estamos falando de operadores. Nós não estamos falando de automação. Operadores é lógica de programação, e lógica de programação é programação. A gente vai usar tudo que tem aqui em automação? Provavelmente não. A menos que seja um projeto muito monstruoso, uma coisa muito absurda, de repente você possa sim ter que montar aí uma estrutura mais robusta, um negócio mais complexo. Então tudo que tem sobre operadores está aqui. Ok? Mas não significa que a gente vai usar tudo isso na automação, então não se assustem. Esse último que eu estou trazendo aqui, que é o operador ternário, esse aqui é muito legal e é muito utilizado em desenvolvimento, muito, muito. Por quê? Porque ele faz uma avaliação de uma condição que eu passo para ele e se o valor for verdadeiro, ele tem a resposta 1. Se ele for negativo, for falso, ele me traz a resposta 2. E como que é a construção disso? Vocês repararem aqui, está escrito assim, ó, x é igual a y, e aí eu tenho um ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação é o que separa a sintaxe, tá? Então, eu tenho aqui, olha, esse cara aqui é uma expressão. Ele é verdadeiro? Se for verdadeiro, ele vai trabalhar com o primeiro elemento. E aí eu separo o primeiro elemento do segundo elemento com 2 pontos. Por quê? Porque se ele for falso, aí eu vou rodar o segundo elemento, tá? Então, recapitulando. Eu tenho aqui um operador lógico e eu tenho aqui o operador ternário que vai verificar que se esse cara for verdadeiro, ele vai responder o primeiro elemento. Se ele for falso, ele vai responder o segundo elemento. Como aqui eu tenho um console writeLine pedindo apenas para escrever sim ou não, ele vai verificar se esse cara aqui é verdadeiro. Se for verdadeiro, ele vai escrever sim. Se for falso, ele vai escrever não.
Então, vamos analisar. Eu tenho uma variável x que é 5 e a variável y que é 10. Automaticamente eu já vejo que x não é igual a y, então ele vai responder não. Já no de baixo, ele tem o seguinte, x é menor que y. X é menor que y? Sim, porque y é 10 e x é 5. Então, neste caso, ele vai responder não. Esse aqui é um exemplo muito simplório, né? Porque no caso, se eu quiser trabalhar mesmo com operador ternário, eu vou trabalhar com objetos, igual vocês estão vendo aqui nesse exemplo que eu escrevi abaixo. E o que eu fiz aqui? Olha, eu criei um objeto chamado value, que é uma variável, onde ele vai fazer exatamente a mesma coisa que ele está fazendo lá em cima. Ele vai verificar a operação e analisar. É verdadeiro? Se ela for verdadeiro, ela vai trabalhar com esse item aqui. Se ela for falso, ela vai trabalhar com esse item aqui. Como nós vimos, já analisamos na verdade, né? X é diferente de y. X não é igual a y. Então, ao invés dele passar o valor para mim que agora x vai ser igual a y, não. O que ele vai fazer? Ele vai falar que y é y mais 19. Lembra que esse y igual aqui é igual a y igual a y mais 19? Então, eu estou passando para essa variável o valor dela que é 10 mais 19. Ou seja, a hora que eu rodar isso aqui, ele vai escrever console writeline o número 29. Por quê? Porque ele está atribuindo a variável value, que é um objeto, dizendo que se esse cara aqui for positivo, ele vai trazer esse valor, se for negativo, ele vai trazer esse valor. Vamos rodar, para a gente ver o resultado. Ok, rodou. Então vamos lá. Olha, ele trouxe não, ele trouxe sim e ele trouxe o 29. Por que não? Porque, como eu disse, ele analisou aqui, ó. X é igual a y? Não. Então ele escreveu a segunda opção. X é menor que y? Sim. Então ele respondeu a primeira opção. Percebam que não tem nada a ver com a palavra sim e não. Tem a ver com o valor que você está passando no primeiro e no segundo elemento, que está separado por 2 pontos. Igual eu fiz aqui embaixo. Eu criei um objeto chamado value, onde eu quero que ele diga o seguinte: se x for igual a y, eu quero trazer o primeiro resultado dessa sentença para o meu valor, para o meu value. Se não for, eu quero trazer o segundo resultado para o meu value. E foi o que aconteceu. Ele tentou verificar se x era igual a y. Já que x não é igual a y, ao invés de ele calcular este elemento e trazer o valor para cá, ele calculou este elemento e trouxe o valor para cá. E como eu disse, y, que é 10 mais 19, é igual a 29. Pessoal, vídeo sobre operadores é isso. Se ficou alguma dúvida, às vezes é um pouco complicado entender, façam exercícios. Eu quero aproveitar esse vídeo aqui para trazer uma coisa que a gente viu lá no vídeo de NUnit, falando sobre NUnit, que é o seguinte: se vocês perceberem, todos esses blocos que eu criei aqui, eu coloquei ó, teste, 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 teste. Então, cada um desses itens aqui criou para mim no meu Test Explorer um elemento. Olha que bacana. Lembra daquela lista que eu falei que o NUnit cria, conforme a gente vai tendo os nossos testes, né? E ele atribui esses testes ao nome do item que eu trago aqui, ó. Tá vendo? Olha, esse item aqui é um operadores aritméticos atribuição reduzida. Então ele tá aqui, ó. Olha ele aqui. E o que é legal disso aqui, né? Como eu tinha explicado lá no vídeo do NUnit. Eu posso selecionar 1, eu posso selecionar 2, eu posso selecionar 3 e pedir para ele rodar apenas esses itens aqui, ó. E ele roda e passa, né? Obviamente, porque todos os itens aqui estão escritos para dar positivo, né? Não tem nada para quebrar. E aí o que acontece? Eu posso também selecionar o grupo inteiro. Eu quero rodar todos os itens que compõem o operadores. E ele passa. Nossa, isso aqui é até bonito de se ver, né? Na automação, dificilmente você vai rodar uma bateria de testes e vai passar tudo, tá? Mas é importante ressaltar o seguinte: essa estrutura aqui, olha. Ele começa aqui no princípio, né? Começa no princípio, é ótimo. Eu tenho uma solução que chama Video Project, então ele tá aqui. Eu tenho o projeto que chama Video Project, então ele tá aqui. E aí eu tenho a classe operadores, que tá aqui, ó. Operadores. Então ele cria o item principal para mim de acordo com o nome da classe. E aí abaixo disso ele traz os testes. Vocês podem perceber que aqui eu também tenho o meu Video Project aqui, ó.
valida CEP. Por quê? Porque eu tenho um item aqui que chama valida CEP. Então ele traz aqui para mim, olha, o teste valida CEP. Ok? Então só para ilustrar essa questão aqui do Test Explorer, mas vídeo sobre operadores é isso. Como eu disse, nem tudo que está aqui a gente vai usar necessariamente na automação, mas é muito importante ter todo esse conteúdo aqui, porque não adianta eu trazer metade e deixar o resto de fora, tá? Se a gente for analisar, ainda tem muitas coisas aqui em segundo plano aqui que daria até para destrinchar nesse assunto, mas esse conteúdo aqui é o essencial para a gente trabalhar com automação, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like. Qualquer dúvida, pode me perguntar lá no LinkedIn, pode escrever aí nos comentários do vídeo, que eu respondo o quanto antes, ok? Até o próximo vídeo, tchau!